Boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita União de Kardec. Mais uma vez é com imensa alegria e prazer que aqui estamos para darmos sequência às nossas reflexões, às nossas reuniões de quarta-feira, aproveitando, sobretudo, este momento ainda pandêmico, onde o distanciamento é necessário, para que nós possamos levar para os nossos lares as reflexões dos ensinamentos do Cristo, através deste evangelho maravilhoso, que nada mais é do que aqueles ensinamentos e informações que alguns dos seus amigos coletaram e legaram à posteridade, principalmente a nós, que aqui estamos 2000 anos depois, tentando entender todos esses ensinamentos deste mestre incomparável, o verdadeiro mestre dos mestres, aquele que deixou o caminho traçado e principalmente todas as informações necessárias para nós chegarmos apenas e tão somente seguindo o mapa para chegarmos à felicidade, à evolução e, é claro, a destinação final de toda criatura, que é exatamente chegar ao Criador. Agradeço a todos os nossos companheiros responsáveis pela prece inicial e pela harmonização do ambiente, e vamos nós, em alguns minutos, entendermos, nesta sequência dos estudos que estão sendo feitos do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5 a 10 deste importante capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Claro, meus queridos companheiros, que este título é retirado exatamente daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, o grande doutor da lei, que, como diz o evangelista, na calada da noite foi ter com Jesus, foi se aconselhar com Jesus. E inclusive o evangelista ainda diz que ele chega e chama Jesus de mestre. Ora, ou melhor, olhem como nós já começamos a identificar em determinadas pessoas, em determinados espíritos, a eliminação, ou ao menos a tentativa de eliminação do próprio orgulho, porque ele, considerado um doutor da lei, pelos estudos que tinha feito, ele foi, ou ele conquistou esse título, e Jesus, como eles diziam, o simples filho de um carpinteiro, foi reconhecido por Nicodemos, um doutor da lei, como mestre. Então, são muitas coisas interessantes que nos chamam a atenção nessa passagem, mas a gente vai fazer aqui um breve resumo desses itens expostos por Kardec nesses minutos que nós temos para a reflexão. E vou afirmar para vocês com muita tranquilidade: existem muitas outras informações que nós não vamos conseguir passar nesses breves instantes. Mas a gente pode começar, ou eu poderia já iniciar, trabalhando com vocês a questão da tradução. Sim, por quê? Porque esses textos que foram trazidos, esses textos que foram traduzidos, eles passaram por alguns processos, e nesses processos a gente chama, ou pelo menos os estudiosos chamam de interpolações. Por quê? Gente, quando a gente fala de símbolos, ou melhor, quando nós tratamos de escritas, ou até mesmo falas, nós estamos falando de símbolos que a criatura humana encarnada precisa para se fazer entender ou para entender as coisas que estão à nossa volta e que tem como principal objetivo, se a gente tiver um jeitinho nós vamos falar no final, como diz o próprio Emmanuel, tem como objetivo trazer para nós uma analogia de como funcionam ou como são as próprias leis divinas. A terra, ou as coisas terrestres e as coisas celestiais, é o título de um tópico que Emmanuel traz para nós no livro Caminho, Verdade e Vida, e que nós podemos tranquilamente associar, sobretudo à parte final dessa conversa com Nicodemos, quando Jesus diz: olha, tu és mestre e não consegues entender essas coisas.
E se você não consegue entender das coisas materiais, como é que eu vou falar para você das coisas celestiais? Um doutor da lei, Jesus traz essa advertência. E Emmanuel, comentando isso, ele vai dizer que, ora, essas coisas que existem na Terra, onde nós estamos citando os símbolos terrestres, eles têm como principal finalidade nos ajudar a entender as leis que regem o universo e principalmente todos os mundos, físico e espiritual. Mas a gente ainda não conseguiu perceber isso. Mas essa questão da simbologia, ela é interessante porque cada povo tem a sua cultura e essa cultura precisa ser levada em consideração para nós entendermos, sobretudo aqui, uma cultura judaica, tentarmos entender e interpretar o que Jesus quis dizer a Nicodemos sobre esta necessidade de se nascer de novo. E eu começo exatamente nessa palavrinha, nascer. Se nós pegarmos a tradução do Haroldo, ele vai dizer que naquela época os hebreus eles tinham outra palavra para designar o termo nascer, passar a ter existência. Não é a mesma palavra que nós utilizamos, ou melhor, que foi traduzida do original. Então, essas interpolações que eu estava até querendo dizer para vocês, o que acontece? São interpolações ou são palavras e expressões que os tradutores vão acrescentando nos textos para trazer ou para dar um sentido. E muitas das vezes elas não querem dizer aquilo que o autor original imaginava, aquilo que ele queria. Então, nascer não era a expressão utilizada era gnal. Gnal do mesmo radical da palavra gênese, e segundo Haroldo, isso significa gerado. Ninguém pode ver o reino do céu se não for gerado de novo. Gente, veja que o significado é totalmente diferente. Por quê? Porque nós vamos perceber que boa parte das religiões, das crenças religiosas, vão interpretar este nascer de novo através, por exemplo, do batismo. Mas o batismo ainda não havia sido instituído de forma oficial. Mas então por que eles entenderam ou eles quiseram interpretar o nascer de novo como o batismo? Exatamente a forma como os símbolos representam para eles. Então eu achei interessante, por isso estou trazendo aqui para vocês, utilizando Emmanuel com essa tradução do Haroldo, para dizer que na expressão original dizia-se gnal, ser gerado. Ninguém pode ver o reino do céu se não for gerado de novo. Veja que aí o significado e o sentido é muito mais profundo. E naquilo que vocês estudaram no último encontro sobre ressurreição e reencarnação, fica praticamente superado. Porque nós estamos falando de uma geração, ser gerado de novo. Parir, dar à luz, iniciar todo aquele processo novamente, porque Jesus disse, Elias, e todo mundo não acompanhou João Batista desde criancinha, passando por todo este processo. Então eu não posso entender aquilo como ressurreição, eu tenho que entender como reencarnação. E interessante que no final ainda do texto original do evangelista João, porque consta apenas e tão somente em João, eles utilizam a palavra avodev, que significa do alto e de novo. Não nascer do alto e de novo. Então, da água, do espírito, do alto, são coisas, são pontos interessantes para nós entendermos o que quis dizer efetivamente o mestre quando ele toca exatamente nesse tema com Nicodemos. Nicodemos já chegou, já lançou a pergunta, e Jesus veio com uma resposta, e a sua resposta foi direta. Direta em todos os aspectos. E aí, como eu disse para vocês, é interessante nós identificarmos com Emmanuel alguns desses pontos, alguns desses aspectos. Por exemplo, tem um texto de Emmanuel chamado, intitulado, Renasce Agora, lá do livro, salvo engano,
Fontes de Vida, que é aqueles livros onde Emmanuel, né, pega trechinhos do Evangelho e destrincha de uma forma fantástica. E Emmanuel vai dizer nesse texto que a gente precisa aprender que a própria natureza vai mostrando para nós essas verdades que o próprio Cristo disse. E, sobretudo, que a gente deve aproveitar estas oportunidades. Ora, a natureza não nos mostra este renascimento constante? Nós não temos, por exemplo, 365 dias no ano, e cada dia ele não é uma renovação, não é um renascimento? E aí Emmanuel aproveita e fala, opa, por que nós também não renascemos agora? Claro que aí Emmanuel vai utilizar exatamente o sentido espiritual do renascimento, né? Dessa transformação. Mas ele vai também, em outras oportunidades, por exemplo, no Vidas Sucessivas, lá no Caminho, Verdade e Vida, ele vai trazer para nós, e aí é uma das informações importantíssimas, onde Emmanuel vai afirmar: a reencarnação é uma lei universal. Gente, nós temos uma dificuldade imensa de entendermos tudo isso. Reencarnação como uma lei universal. Mas, de novo, nós temos aí exemplos na própria natureza. E Emmanuel vai dizer, olha, sem a reencarnação, ou sem esta importantíssima lei, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. É por isso que, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que a reencarnação nada mais é do que a justiça divina imperando. A justiça divina contribuindo com a criatura humana, diferentemente daquilo que a justiça humana propõe como forma de reparação das nossas próprias faltas. Mas a gente sabe que esta reencarnação, sobretudo como lei, que nos ajuda a entender os fenômenos dolorosos do caminho, do mundo onde nós estamos vivendo, a gente sabe que é contestado por boa parte das pessoas. E posso dizer, repetindo o próprio Emmanuel, contestado muitas das vezes pelos próprios espiritistas. Sim, e aqui eu vou citar um outro texto de Emmanuel, Orientadores do Mundo, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida também. E nesse texto, Emmanuel vai chamar a nossa atenção. Assim como aconteceu, Nicodemos, você é o doutor da lei e você não entende essas coisas? Nós, espíritas, que poderíamos ser também chamados de qualquer coisa, intitulados, nós temos a oportunidade do conhecimento e da informação. E eu pergunto, será que todos nós estamos convencidos da reencarnação? Nós que estamos aqui nesse conjunto, nesse grupo de pessoas, estamos convencidos que nós estamos aqui e passamos por todos esses problemas e todas essas dificuldades, objetivando a reparação do nosso próprio passado? Nós estamos convencidos e por isso nós temos uma vida hoje muito regrada, preparando o futuro ou reencarnações futuras? Será que nós fomos convencidos? Porque Nicodemos era um doutor da lei e ficou na dúvida. Nós, espíritas, temos dúvida ou temos certeza? Se nós temos certeza, estamos então efetivamente praticando todos os ensinamentos do Cristo, exatamente preparando uma existência futura mais tranquila? Ou será que nós ainda não nos convencemos o suficiente? Ou será que os conhecimentos que nós adquirimos ainda não nos dão essa certeza, tanto da existência quanto da imortalidade da alma? A gente sabe, reconhece-se o verdadeiro espírito, como diz o codificador, pela sua transformação moral e pelos esforços, que faz para domar as suas más inclinações. Será que nós estamos, pelo menos, nos esforçando? Ou essa reencarnação como lei universal ainda não chegou e não nos atingiu? Ou será que nós ainda não conseguimos atingir ou encontrar este renascimento necessário? Estamos esperando o quê?
Ainda a interpretação não nos convenceu? Gente, a própria questão da água. Vamos citar, já aproveitando, né? Dando sequência aqui, aproveitando os símbolos. O que a água representava para os hebreus naquela época? Gente, representavam tudo. Representavam, inclusive, a origem da própria vida. A vida material para eles saía da água. E isso Kardec coloca aqui. E às vezes a gente faz uma leitura muito rápida, a gente não percebe. Mas o próprio codificador fala, lembra lá da Gênese? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ah, tudo bem, sei. Desculpa, espíritas têm dificuldade e não tiveram, muitos deles, a oportunidade de ler ou de estudar a Bíblia. Mas aqueles que são espíritas que vieram de outras crenças religiosas vão saber o que eu estou dizendo. No livro da Gênese, na criação do mundo, nós vamos encontrar lá. Moisés colocou ou deixou escrito, ou pelo menos passou para alguém escrever essas falas ou estas frases, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E inclusive o elemento terra surgiu das águas. Teve um momento que teve que fazer o seguinte: Deus criou o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Vejam, para eles a água representava tudo, a origem de tudo. Inclusive, olha, Deus disse que as águas produzam animais vivos. Ora, o nosso corpo está aí, descende da água. Então, é só para a gente ver como é que é essa questão da interpretação e por que muitos trazem ou tiram do próprio batismo essa interpretação do nascimento. Mas aí, se vocês buscarem essa interpretação do nascimento do próprio batismo, acaba retirando o compromisso da criatura da sua transformação. Agora, a nova geração ou a nova reencarnação, aí a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais nesses esclarecimentos para entender sobretudo esta lei universal da reencarnação, como que ela funciona. E a gente vai perceber, sobretudo com a doutrina espírita, que na reencarnação nós trazemos um projeto, e este projeto, gente, reflete inclusive no nosso próprio corpo. Um projeto de vida, ou um projeto de existência que visa essa reparação anterior. Então, esse renascimento espiritual, da água e do espírito, esse renascimento espiritual, ele somente acontece e é possível com a reencarnação. Sobretudo por quê? Porque na reencarnação eu passo por um período de infância, eu passo por um período de esquecimento. E, como diz Kardec, vocês vão ver depois no capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, lá no título Simplicidade e Pureza de Coração, Kardec vai dizer que Jesus utilizou essa analogia de forma fantástica, porque nós precisamos vestir a túnica da inocência neste período da infância, de esquecimento ou adormecimento do espírito, para angariarmos informações novas e aí sim trabalharmos com essas novas informações, com esses novos conhecimentos, na mudança, na reforma, na reestruturação da nossa personalidade, da nossa individualidade, para aí sim nos transformarmos em criaturas melhores. Este é o grande objetivo da reencarnação. Aí nós vamos encontrar a verdadeira justiça divina. E como diz Emmanuel, corrigindo os dolorosos caminhos, ou através de dolorosos caminhos, corrigindo o nosso próprio pretérito, para aí sim nos prepararmos para ver o reino dos céus, ou ver o reino de Deus. Não é isso que nós estamos querendo? Não é isso que consiste a evolução da própria criatura? Pois é. O espírito, que é a parte final, que Kardec coloca sobretudo ali no item 9, o espírito ou a alma, como ele diz, sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem. Por quê? Porque é algo que nós ainda estamos distantes. Nós sabemos e conhecemos do corpo, essa estrutura corporal que é inerente ao planeta onde nós estamos, mas o espírito a gente ainda não conhece a origem. A gente só vai conhecer com o passar da nossa evolução, ou quando nós conseguimos atingir a nossa evolução. Então,
Daí, mais, como se diz, né? Com conhecimento e sabedoria, ficará muito mais fácil para nós. Por isso que, quando Emmanuel fala lá nesse texto, coisas terrenas e celestiais, a gente precisa passar por esse processo, sobretudo da simbologia das coisas terrenas, para nós termos acesso a conhecimentos e informações no que diz respeito às coisas espirituais. Então, meus queridos companheiros, meus queridos amigos, fechando ali o item 10, que é mais um trechinho que Kardec cita e traz da Bíblia, que vocês vão ver na sequência dos estudos, sobretudo quando Kardec, a partir do item 11, vai explicar esse trecho, fechando a questão da vinda de Elias, ou que João Batista é exatamente a reencarnação de Elias, mas reencarnação nesse sentido que nós acabamos de ver, para a reparação de erros pretéritos. E nós, espíritas, já conhecemos, né? Como que foi uma das reparações de João Batista. Na época, como Elias, mandou decapitar 300 sacerdotes de Baal, por conta de uma disputa que foi feita. Como João Batista, ele pagou, ele quitou, ele reparou, sendo também decapitado, exatamente como uma forma de demonstrar a sua compreensão dessas importantes leis e, sobretudo, da própria lei de reencarnação para reparar o passado. E assim, a gente fecha aqui as nossas reflexões. Espero ter contribuído para que vocês possam e consigam depois aprofundar um pouco mais, fazer a leitura deste texto, buscar essas informações e outras, sobretudo com Emmanuel, para que vocês consigam compreender e, sobretudo, se convencerem desses ensinamentos trazidos pelo Cristo e colocados a um doutor da lei, que teve dificuldade de entender. Nós aqui também temos, mas hoje nós temos os ensinos dos Espíritos e sobretudo de Emmanuel, que nos ajuda a interpretar com maestria tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Muita paz a todos, passemos agora à parte final, às orações finais, que todos possam sentir a presença e as bênçãos deste Mestre incomparável, sobretudo em cada um de vocês, dentro do coração de cada um de vocês, dentro do seu próprio lar. E não se esqueçam, instale o reino dos céus no seu coração. Que assim seja.